Bem, eu tô aqui quietinho em casa, né, de quarentena, trabalhando muito, Uhum, né, mais do que antes da quarentena. sem E dúvida. aí eu trago para vocês aqui duas notícias, né? A primeira, falando sobre a vacina. Será que a gente vai ter vacina contra o coronavírus, né? Tomara em A breve, né? mais, tomara, né, Mel? Tomara que a gente tenha uma vacina em breve e tal. Uhum. A Agência da União Europeia prevê a vacina contra o coronavírus em um ano, sendo otimista. Aham. E aí a existência de uma vacina contra a Covid-19 dentro de um ano é uma previsão, como eu falei, otimista, levando em consideração os testes atualmente em execução, né? Tem vários lugares do mundo. Hoje está uma corrida para ver quem vai conseguir a vacina contra o coronavírus, né? Que ajude aí, para que torne o coronavírus aí, vamos dizer assim, uma questão aí de saúde pública, mas não uma pandemia, né? Uma vacina vai permitir com que as pessoas saiam desse isolamento social e possam voltar a circular, né? Existe a E não possibilidade tenha de risco de correr. morte, né? Pois é. E aí o pessoal dizendo aqui da agência europeia, dizendo que existe a possibilidade que, se tudo correr como planejado, algumas vacinas estarão prontas para serem aprovadas daqui a um ano, né? São previsões baseadas no que eles estão vendo aí, de uma maneira geral, né? Ah, falando um pouco aí também, vamos falar um pouco sobre alimentação. Eu Lu, gosto de falar sobre alimentação Lu, aqui, só, né? deixa eu só te interromper um minutinho. Essa questão da vacina é tão importante que a gente coloque aí sobre esse empenho dos médicos e cientistas. Essa semana eu entrevistei um biólogo, o Everton Souza, e justamente falando sobre vacinas e sobre os testes. Ele falou assim: se a gente conseguir, veja bem, se conseguirmos em um ano e meio, dois, é uma inovação da ciência sem precedente. Sim. Porque, por exemplo, a vacina do Ebola, que foi também muito contagiosa, demorou 16 anos. Uma vacina demora em média 5 anos. Sim. Então ele falou que ele chamou atenção para isso, que obviamente que não sendo pessimista. Ele falou que na história da medicina, das pesquisas, é que a média para uma vacina muito rápida são 5 anos. Mas que, diante de todo o investimento que vem sendo feito, eles estão nessa expectativa de um ano e meio, né? Até para quem está em casa entender um pouquinho a questão da vacina, ela tem um tempo de testes, né? Sim, de Então, segurança. não é uma coisa que eles descobriram hoje Não é e só amanhã substância, né? já pode ser aplicada. Não, ela precisa passar por testes em pessoas, ver como essas pessoas Se o comportam. organismo delas, né, se comporta, a evolução, se teve alguma contraindicação, enfim. São vários quesitos, mas vamos torcer aí, né, para que seja o quanto antes, não é, Luciano? Então, Pois é, exatamente. Priscila e Mel, a gente tem aí já vários voluntários. No Brasil existe um estudo, né? Um dos locais onde está sendo pesquisada essa vacina é aqui no Brasil. Existem aí já voluntários se candidatando para serem infectados com coronavírus, para testar uma possível vacina. Existe aí uma união da comunidade internacional em torno de uma vacina. Existe um consórcio hoje que vários países fazem parte. Infelizmente, com essa briga toda política que está acontecendo, o Brasil está fora desse consórcio, mas parece que o Ministério da Saúde está tentando entrar nesse consórcio, né? E a gente espera aí ter ajuda e também receber, né, esse apoio. Eu acho que todo mundo, quando surgir uma vacina, acho que todos os países vão ser beneficiados, independente de estar no consórcio internacional ou não, né? O que a gente tem que fazer agora é se cuidar, tomar medidas aí de prevenção e evitar aí né, uma contaminação maior, que aumente o número de mortes. A gente está vendo aí o número de mortes no Brasil está aumentando a cada dia, e a gente Uhum, tem que se cuidar nesse momento. exatamente. Exatamente. E você falou que ia trazer também informações sobre a alimentação saudável. Por favor, Nos não fale conte mal do tudo. chuchu, porque você falou mal do chuchu aqui outro dia. Ô, Mel, eu espero, né, uma coisa que eu já comi com chuchu e que eu gostei foi o soufflé de chuchu, mas eu acho que é porque tinha queijo, né?
tinha um queijinho, aí, e foi bem feito e tal. Você podia, né, me ensinar umas receitas, assim, com chuchu, se você tiver na sua casa, sua mãe e tal. Gente, olha Combinado. só, a história é a seguinte, ó. Dicas para se alimentar em casa. Não há dúvida aí que o isolamento social, né, afeta o nosso psicológico, e essa mudança de rotina afeta muitos brasileiros que antes faziam exercícios físicos, né, e muitos estão sentindo diferença na balança. Eu, por exemplo, fico em casa o dia inteiro e vou comendo o que está disponível ali na geladeira, às vezes uma bolacha, uma coisa assim, que não é nada saudável. E aí os especialistas aqui em nutrição estão dizendo o seguinte, ó, alguns conselhos. Planeje o horário de suas refeições. Assim como faria se estivesse mantendo suas atividades fora de casa, busque organizar uma rotina para o seu dia e se alimentar sempre nos mesmos horários. Seguir um cronograma, gente. Também ajuda a diminuir a ansiedade com a situação atual e é uma ótima técnica para estruturar o dia a dia com as crianças, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, às vezes eu vou para a comida com ansiedade, o que não é bom. E quem Né? não vai? Então, assim... Oi? E quem não vai, Lu? Mas eu acho que a gente tem que... eu acho que existem outras maneiras de você jogar a ansiedade fora do que a alimentação. Por exemplo, exercício físico, né? Se eu jogasse a ansiedade no exercício físico, tava uma maravilha. Uma outra dica, mova o corpo mesmo se não for como antes. Sua rotina de atividades era intensa, é normal que o ritmo diminua sem a possibilidade de ir à academia, por exemplo, né? Correr na rua. Uma dica, por exemplo, aqui em casa eu ganhei de presente uma corda, que eu não estou praticando. A corda está ali olhando para mim, eu estou olhando para a corda. Daqui a pouco a gente conversa né, e se junta e tal. Outra dica, fazer exercícios no condomínio, na escada. Né? Existem vários tutoriais em casa que você pode fazer exercício abdominal em casa, fazer algum tipo de exercício. Tá tendo muita live, né, de pessoas que lidam com atividade física e muitos vídeos, tutoriais, te ensinando a fazer exercício em casa. Eu acho isso uma excelente ideia, né, meninas? Outra dica, faça escolhas alimentares de acordo com o dia da semana. Né? Quem vive o home office sabe que dá muito mais vontade de beliscar alimentos gostosos no conforto aqui da nossa casa, do que quando a gente, né, não sabia que eles estavam na geladeira. A dica é tentar estabelecer um dia certo para algumas guloseimas, com um fim de semana, ao menos limitar o consumo apenas algumas vezes na rotina. Tem nutricionista, tem médico que fala o seguinte, você pode comer tudo que você quiser, né? Desde que você saiba dosar, né? Eu gosto também desse conselho. Acho que você quer comer um doce? Tem hora, tem momento certo para isso, só tem que dosar. Não adianta comer doce o dia inteiro, né? Se você comer uma vez por dia, uma vez a cada 2, 3 dias, é possível comer de tudo um pouco. Teste novos treinos, é um outro conselho, né? Se a yoga sempre ficou para depois, porque a musculação era prioridade, agora é hora de aventurar em outras modalidades. Dá para seguir, como eu falei, os vídeos de dança, queimar calorias. Você, Mel, que eu sei aí, você gosta da dança do ventre, não gosta? Gosto. A dança do ventre deve ser um excelente exercício, né? E tem uma outra coisa, uma vantagem da dança do ventre, por exemplo, para quem mora em prédio, é que o vizinho de baixo não vai querer. Exatamente. Verdade, não tem pulo, não tem barulho. Não tem, então. Dá para você fazer com pulo, mas assim, a gente fica no mais comedido assim para não dar problema. Mas, Lu, eu tenho uma dica para você, hein? Da dança do ventre. Entendeu? Acho que você devia fazer um vídeo e tal. Eu tenho uma amiga que ela é uma das autoridades do país em dança do ventre. Cara, faz muito sucesso no Instagram, né? Chama Carol Alzei. E, putz, assim, mudou a vida dela depois que ela começou a dança do ventre. Acho um barato e dou a maior força para vocês fazerem. A Priscila falou da questão não, foi a Mel que falou, do vizinho de baixo, né? Pular corda, por exemplo, é complicado, né? Nesse momento, assim, ficar pulando, né, Primel, assim, é complicado.
Mas também Outra... tem o horário, né? Também tem o horário, né? De barulho no condomínio. Você também não vai ficar o dia inteiro pulando corda, né? Você vai pular ali que você nem aguenta. Vai pular ali 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo. Então, e nesse momento também, viver em condomínio é preciso muita paciência, tem criança em casa, então você faz barulho e o vizinho de cima faz, o do lado faz, e a gente tem que todo mundo viver bem nesse momento. Lu, eu tenho uma dica para você. Eu vou te dar essa dica agora. Fala, né? Ontem eu entrevistei uma nutricionista, a doutora Grazi Ravassi, e ela deu uma dica super legal para quem tem insônia, porque muita gente está com insônia aí nesse período. Ela falou que 2 kiwis pequenos antes de dormir ajuda. Eu, por exemplo, não vou poder porque eu sou alérgica a kiwi, muito alérgica. Mas quem pode, por favor, né? Eu vejo ajuda, né? O chá também, ela falou de alguns chá de melissa, inclusive. A propaganda, né? E aí, eu acho que é interessante a gente trocar essas ideias aí, porque são coisas que... Obviamente que senão você vai enveredar pelo chocolatinho sempre, aquele bolinho gostoso, aquela fritura que é mais fácil de fazer, né? Então, a gente precisa do equilíbrio, né? Pois é, você falou de chás, né? Chás são um excelente pedido, assim. Aqui em casa tem um pezinho de erva cidreira na cozinha. Todo dia eu vou lá, água, as plantinhas e tal. Tem outras hortaliças também. Está nascendo tomate agora, eu estou mó orgulhoso porque está nascendo tomate aqui na minha... Já tá ali começando a aparecer o fruto. Em apartamento, hein? Oi? Em apartamento, hein? Parabéns. Em apartamento. Não, tem uns segredinhos e tal. Eu também não entendia nada de planta, estou começando a entender. Voltando aqui para a questão da alimentação, planeje o cardápio da semana, para comer melhor e evitar o desperdício, faça um planejamento de refeições com o que tem em casa, usando os mesmos ingredientes para diferentes pratos e priorizando opções naturais. Vale usar o tempo para experimentar novas receitas e adicionar sabores novos à sua rotina alimentar. Imagino eu que as pessoas cozinhando em casa estão comendo melhor, né? Então, assim, além do arroz, do feijão, da carne, da batata frita, que muita gente gosta, e tal, né? O legal é você buscar novas hortaliças, novos legumes e tal. Eu, por exemplo, aqui adoro uma abóbora, adoro abobrinha e adoro abóbora também. Então, às vezes eu cozinho na panela de pressão abóbora, cozinho com casca, gente. A casca sempre tem nutrientes interessantes. Sim. Na panela de pressão ela fica bem cozida, aí depois eu faço um purê, inclusive com a casca, que ela dissolve também. Coloco cebolinha, sal e azeite. E só.